E viu a céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Próximo. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse o quê? De modo nenhum, Senhor. Minha tradição, minha igreja, meu pastor, minha aula da escola dominical. Vamos lá. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez ele disse a vós: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. O que Deus estava quebrando? Se no primeiro texto Deus estava dando uma linguagem para falar com os outros, agora Deus estava quebrando o bloqueio cultural que Pedro tinha. É a minha cultura, o que eu sempre vivi. Foi assim. Na igreja do meu pai, na igreja do meu avô, foi assim. Eu nunca tive esse tipo de atitude. Eu nunca falei desse jeito. Nós nunca fizemos um trabalho assim. Eu fui criado em igreja tradicional. Coisa resistente, gente. Existe resistência. E é duro. E às vezes o pastor tem até o desejo de levar a coisa adiante. Entendeu? Mas é duro. É difícil. Eu me lembro uma vez, fizeram um teatro na igreja e precisaram tirar o púlpito do lugar. Fazer isso aqui, ó. Olha o que precisava fazer na igreja. O que eu fiz aqui em segundos, sem muito esforço, rendeu assembleias, votações. Eu vi, gente. Eu era menino nos bancos. Só faltou eu ver diácono sair no UFC lá com outro diácono. Estou te falando. Talvez para os mais novos no evangelho isso pareça um absurdo. Mas eu sei que tem gente que já viu coisa assim. Porque precisava movimento. Para fazer um teatro da igreja. Ele precisava mover o púlpito. O nosso bloqueio cultural, ele é terrível. Ele é duro demais. Só para vocês rirem um pouquinho, como o outro palestrante está aí já? Ah, chegou? Oh, glória a Deus. Então não posso ficar enrolando muito não, né? Mais um pouquinho, mas vou contar uma piada aqui de um pastor. 3 pastores. O primeiro pastor entrou na igreja, tinha um órgão velho, já nem usava mais o tal do órgão lá na igreja. Nem usava mais o órgão lá. E o pastor falou: eu vou tirar esse órgão daqui. Foi lá, pegou mais o irmão, abraçou o órgão e tirou ele. Resultado? O pastor foi mandado embora, mas mexeu no nosso órgão sacrossanto. O pastor ficou 2 meses na igreja, já foi demitido. Veio o outro pastor e falou assim: cara, não mexe com o órgão não, porque se você mexer com esse órgão aí vai dar problema. Bom, deu 6 meses, achou que estava com moral na igreja, o que ele foi fez? Abraçou o órgão, botou para trás. Resultado? Rua, demitido. Bom, assumiu o 3º pastor. O que aconteceu? Passaram-se alguns anos e eles se encontraram. Aí encontraram e falaram: e aí, rapaz, quanto tempo você durou lá? Não, estou lá até hoje. Sério? E o órgão? Tirei. Tirou? Como assim? Ele foi fazendo assim, ó. Cada semana ele ia lá e puxava o órgão. E ele foi puxando assim, a cada semana ia lá e puxava o órgão. E na outra semana ia lá e assim foram anos. Logo o órgão já estava lá fora da porta, já estava lá no quartinho do fundo da igreja e ninguém deu falta. Porque quebrar a cultura é algo duríssimo. E nós somos extremamente resistentes à cultura. Extremamente. Quantos entendem isso? Somos extremamente resistentes à questão cultural. A questão cultural é tão terrível que você vai lembrar uma cena bíblica. Olha só. Quando Jesus cura o cego de nascença, João capítulo de número 9, e há uma discussão, porque Jesus o curou, fez o lodo no sábado, vocês lembram bem do texto? Chama os pais do moço curado, lembram disso?
Depois, aí interrogam os pais. E aí, ele foi curado? Bom, pergunta para ele. Mas e aí, ele era cego? Fala com ele, a gente não quer se meter nesse assunto. Eu lhe pergunto, qual o pai que tem um filho cego de nascença, seu filho é milagrosamente curado, e você não vai querer se meter nesse assunto? Qual o poder disso? Poder da cultura e da religião. Por quê? Porque já havia sido acordado o quê? Que quem dissesse que Jesus fez alguma coisa, ou que Jesus é alguma coisa, seria expulso da sinagoga. E eles pararam e pensaram, eu queria que você colocasse o valor da cultura e o peso da religiosidade, muitas vezes. Bom, de um lado da balança está o nosso filho ser curado. Do outro lado da balança está a nossa cadeira na sinagoga. Meu filho curado, minha cadeira na sinagoga, meu filho curado, minha cadeira na sinagoga. Olha, não vou me meter com esse negócio porque eu posso perder a minha cadeira na sinagoga. Parece absurdo, mas é o peso cultural, a raiz cultural que muitas das vezes travam a gente. E muitos não têm ido além, justamente por causa disso. Pedro ali naquela hora está sendo confrontado com Deus porque ele precisa expandir. O evangelho precisa avançar em outros níveis. O Espírito Santo precisa tocar. E dentro desse nosso universo, hoje, da pós-modernidade, desse relativismo, onde a gente já não tem mais os conceitos definidos e padrões na sociedade, o que a gente precisa ser hoje? Aberto para que Deus possa nos usar em ambientes culturais distintos dos nossos. E esse conflito é numa reunião como essa, em reuniões de oração, Deus vai abrir o céu, baixar sobre nós uma imagem que talvez nos choque, nos provoque e que nos leve a pensar, opa, para onde Deus está querendo levar? Você sabe que isso acontece? Pedro vai à casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre os gentios de forma poderosa, o texto segue, logo na sequência Paulo é salvo, Paulo e Barnabé saem para fazer missões extraordinárias, e a gente vai ter o quê? O Concílio de Jerusalém, que vai discutir talvez o que nós estamos discutindo aqui essa tarde. Ou seja, a igreja do primeiro século vai discutir o que nós precisamos discutir agora como igreja no século 21. Coloca para mim o próximo, por favor. A Assembleia de Jerusalém no primeiro século já preparou a igreja para esse tempo. Vamos lá. Pedro vai ao ponto: pregação e fé. O nosso contexto cultural e o nosso costume de igreja não pode suplantar, não pode ficar acima desse ponto principal, que é pregação e fé. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos. Você sabe que essa contenda não é uma contenda de dizer assim, não, mas se eles não assumirem um formato cultural como o nosso, eles não podem ser da igreja. Lembra dessa discussão? Se eles não assumirem uma forma como a nossa, eles não podem ser da igreja. Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. O que ele está dizendo? Nós não podemos ficar aqui discutindo questão cultural, formato cultural, porque o princípio está na pregação e na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Qual que é o princípio? Pregação e fé. E esse molde cultural é que estava criando o problema. A questão não era essa. A fé os alcançou por meio da pregação. O princípio está aí. E muitas vezes nós estamos discutindo, e a nossa discussão maior é o molde cultural. Parece comigo, não parece comigo? Vai tomar a minha forma ou não vai tomar a minha forma? Será a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança? E é por isso que a gente tem as distintas igrejas hoje, e cada pessoa vai assumir a forma da sua própria comunidade. A pessoa vai se converter pela pregação,
e pela fé, mas ela vai assumir a forma da própria comunidade. Se ela estiver numa igreja onde a liturgia seja de uma forma, ela vai se amoldar àquela. Se ela estiver numa outra igreja que a liturgia seja de outra forma, ela vai se amoldar àquela liturgia. Mas o centro a gente tem que manter. E acho que isso é precioso que nós estamos fazendo aqui hoje. Pregação e fé. Palavra e crença. A igreja é a guardiã, é a guardiã da verdade. E essa verdade não pode ficar refém da nossa cultura. Amém? Põe o próximo. Vamos lá. Olha o que ele vai dizer na sequência. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo assim como também a nós. Eles são diferentes. Não comem o que a gente come, não fala como a gente fala, não veste o que a gente fala, não guarda as tradições e os ritos que a gente guarda. Mas Deus não olhou o que eles comem, Deus não olhou o que eles vestem, Deus não olhou o que eles fazem, Deus não olhou os ritos, Deus sondou o coração. E aí a gente vai entrando nessa questão hoje. E aí por isso que eu digo, que nessa questão da pós-modernidade e do relativismo, a gente vai ter igreja para todo gosto e para toda forma. E aí, porque a minha igreja é diferente da sua, eu não posso dizer, mas ele não fala como eu. Ele não veste como eu. Ele não anda como eu. Mas a Bíblia está dizendo o que Deus buscou? Deus buscou o coração e testificou com o Espírito. O que Pedro está dizendo? Existe uma grande diferença entre as nossas práticas de vida, porém, existe um ponto que nos aproxima. Ele foi sondado por Deus e recebeu o Espírito Santo como testemunho. Aí cai por terra, meu irmão, toda a questão do estereótipo. Já pensando lá, lembrando talvez da cena de Samuel. Porque eu não vejo como vê o homem. Então hoje, a gente tem as tribos das igrejas, e que muitas vezes choca e escandaliza alguns, mas a realidade é essa. Nós vamos ter que ter igreja que vai falar com pessoas que são completamente diferentes da gente, que tem um processo de entendimento e uma razão completamente diferente, mas tem uma questão: pregou, creu, o Espírito Santo testemunhou e salvou. E assim a gente vai avançando. Vamos para o próximo. Olha só. A cruz desfaz a barreira de separação e reúne todos em sua sombra. E não fez diferença. Essa palavra diferença é tremenda. Porque olha o que ele vai dizer. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Nós e eles estamos iguais, purificando seus corações pela fé. A mensagem da graça, queridos, ela não vai nos prender às formas que nós estamos acostumados. E essa transição que a igreja está passando, aonde no passado a gente sabia quem era crente pela roupa que ele vestia, pela maneira como ele andava, pelo estereótipo dele. Havia um estereótipo de crente. Hoje não tem. O testemunho é espiritual e é interior, como Pedro já nos previa naqueles dias. Vamos lá? Cuidemos para que a mensagem do Evangelho não se torne um jugo cultural. Lembremos que o reino de Deus não é comida nem bebida. Agora, pois, porque tentas a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Sabe o que eu penso? Que muitas vezes nós estamos na mesma forma. Fomos formados naquela cultura como igreja. Agora a gente vem com gente que está se convertendo nessa pós-modernidade, mas a gente quer que eles entrem no nosso ambiente cultural.